Olá, olha só que interessante. Uma decisão da justiça que já terminou há anos, será que ela pode ser anulada do nada? E a indústria da reciclagem aqui no Brasil pode ganhar um empurrãozinho econômico que ninguém esperava? Pois é, nos bastidores de uma sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal acabou de redesenhar algumas regras bem importantes do jogo. Vamos mergulhar nisso para entender exatamente o que mudou e como isso pode impactar a vida de todo mundo. É que muitas vezes, longe dos holofotes, nessas sessões o STF define regras que parecem super técnicas, sabe? Mas que na verdade têm um poder imenso de moldar o nosso dia a dia. A ideia aqui é justamente decifrar o que está por trás de cada uma dessas canetadas. Bom, e o nosso roteiro de hoje passa por 4 casos centrais. Primeiro, a gente vai revisitar o conceito de coisa julgada. Depois, vamos entender uma baita mudança fiscal que promete impulsionar a reciclagem. O terceiro ponto é uma regra sobre fidelidade partidária. E, por fim, a gente investiga a criação de cargos no Ministério Público. No final, a gente amarra tudo para entender o que chamamos de o peso da caneta. Vamos começar pelo tópico que talvez seja o mais complexo, mas olha, é fundamental. O STF acaba de mexer um dos pilares do nosso sistema judicial, a famosa coisa julgada. A pergunta que fica é essa, e ela é poderosa. Para a gente entender, imagina só que um campeonato acabou, o resultado foi finalizado, tudo certo. Anos depois, alguém descobre que a regra principal do jogo era inválida desde o começo. O troféu deveria trocar de mãos? É mais ou menos essa lógica que o Supremo aplicou agora para decisões judiciais que, até então, a gente considerava definitivas. Para todo mundo ficar na mesma página, coisa julgada é basicamente aquele princípio que garante que, uma vez que um caso é encerrado, ele não pode ser reaberto para sempre. É a segurança jurídica, né? A ideia de que existe um ponto final. Mas e quando esse ponto final foi baseado numa lei que a própria Constituição não aceita? Aí a coisa complica. Então, o ponto crucial aqui é o novo mecanismo que foi estabelecido. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro, a gente tem uma decisão final, um caso encerrado. Depois, o STF vai lá e declara que a lei que serviu de base para essa decisão é inconstitucional. A partir daí, a decisão antiga, que antes era intocável, pode sim ser questionada. Por quê? Porque o alicerce dela simplesmente ruiu. Mas calma, não é uma bagunça. Existem regras bem claras para essa revisão acontecer. A decisão precisa ter se tornado final depois de agosto de 2001. A parte que tem interesse em anular tem um prazo de 2 anos para agir, contando a partir da decisão do STF. E para equilibrar as coisas, os efeitos financeiros dessa anulação só podem retroagir, no máximo, 5 anos. É uma tentativa, né, de equilibrar a força da Constituição com a segurança jurídica. Ok, saindo um pouco do campo processual e entrando na economia real e também no meio ambiente, outra decisão do STF promete gerar um impacto bem grande, viu? Em toda a indústria da reciclagem no Brasil. A questão aqui era bem direta e afetava o bolso de muitas empresas. A dúvida era a seguinte: a compra de materiais como papel, plástico, metal, direto de catadores ou cooperativas, poderia gerar créditos de PIS/COFINS para bater de outros impostos? Porque se pudesse, isso seria um grande incentivo para o setor. E a mudança, olha, foi drástica. Antes, uma lei lá de 2005 proibia esses créditos, ponto final. Agora, o STF derrubou essa proibição, considerou inconstitucional. E o resultado? A porta se abriu. Agora as empresas podem sim gerar créditos ao comprar recicláveis, o que barateia todo o processo e cria um estímulo econômico fortíssimo para toda a cadeia. Mas atenção aos detalhes. A regra geral é que a decisão não é retroativa, tá? Ela vale daqui para frente, a partir da publicação do julgamento. A única exceção é para empresas que já tinham entrado com processo na justiça sobre isso antes de junho de 2021. Na prática, é um impulso gigantesco para a economia verde, mas com um ponto de partida bem definido. Do incentivo fiscal, vamos direto para o tabuleiro da política. O terceiro caso da sessão analisa uma regra-chave para os partidos e políticos, a tal da fidelidade partidária. A pergunta aqui era bem específica e veio lá da mini-reforma eleitoral de 2015. A lei diz que um político eleito por um partido não pode simplesmente pular para outro sem um bom motivo, a chamada justa causa, senão ele perde o mandato. A dúvida que chegou no STF foi: se esse político está ajudando a criar um partido do zero, um partido novinho, isso conta como justa causa? E a resposta do STF foi curta, direta e inequívoca. Não. Criar um novo partido não é uma das justificativas válidas para um político se desfiliar do seu partido atual sem perder o mandato. E essa é a tese oficial que o tribunal fixou. Basicamente, o STF entendeu que a lei, quando listou os motivos de justa causa, quis fechar a porta para outras possibilidades.
A ideia é fortalecer os partidos que já existem e dar mais estabilidade para o sistema. Ou seja, uma brecha que poderia facilitar o troca-troca de legendas foi oficialmente fechada. E nosso último caso nos leva a uma questão que é sempre sensível: a estrutura do serviço público. A discussão aqui girou em torno da criação de cargos sem concurso no Ministério Público de Santa Catarina. De um lado, o argumento era que criar cargos comissionados, sabe, aqueles de livre nomeação, feria a regra do concurso público e outros princípios da administração. Mas do outro lado, o STF entendeu que, para funções específicas de chefia, direção e assessoramento, a criação desses cargos era legítima e estava dentro da autonomia do Ministério Público. No fim, a ação foi julgada improcedente, o que validou o modelo adotado lá em Santa Catarina. Certo, agora vamos conectar os pontos. O que esses 4 casos, que parecem tão diferentes um do outro, nos dizem sobre o papel do judiciário no Brasil? O que a gente viu aqui é o STF exercendo a sua função mais essencial, a de ser o guardião da Constituição, seja permitindo que uma decisão antiga seja revista, seja impulsionando a economia verde, definindo as regras do jogo político ou validando a estrutura de um órgão público. A Corte está o tempo todo reinterpretando e reafirmando as bases do nosso sistema. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O grande desafio, que esses casos ilustram muito bem, é esse eterno equilíbrio. Como é que se garante a segurança das regras, que as coisas não mudem o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, se garante a justiça de acordo com a Constituição? Essa é a tensão permanente no coração do direito. Entender essas decisões é entender como esse equilíbrio é buscado todos os dias. Valeu por acompanhar.